Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar sobre função seno e função cosseno. Função seno é definida da seguinte maneira. Função seno é uma função que associa cada x real ao seu seno. Seja uma função de RR, que pega todo x do domínio, e associa ao seu seno. Simbolicamente, a gente pode representar como f de x igual a seno de x, ou y igual a seno de x. Bom, para entender melhor como uma função é representada no plano cartesiano, uma função trigonométrica representada no plano cartesiano, vamos retomar rapidamente aqui essa transição aqui, né? Como a gente aprendeu a calcular as funções seno e cosseno no círculo trigonométrico, como é que a gente vai representar isso no plano cartesiano? Primeiramente, vamos falar sobre o domínio, né? Como é que é o domínio de uma função trigonométrica? A gente vai pensar aqui no círculo trigonométrico, tá? E a gente sabe que a gente toma os arcos a partir desse ponto A aqui, né? Esse ponto A aqui que é o ângulo de 0 graus. Quando a gente retifica aqui essa circunferência, coloquei essa linhazinha azul aqui, representando a retificação aqui, girando aqui para o sentido positivo, né? Não apenas de um ciclo, mas mais de um ciclo, né? Quando ele vai, se você tiver a retificação de um ciclo aqui, né? Ele vai até um determinado ponto aqui, 2π, e depois ele, se você continuar girando no sentido anti-horário, essa reta aqui vai se prolongando. Então, eu tomo aqui 0 radianos aqui no círculo trigonométrico e 0 radianos aqui na minha reta aqui da retificação. Π sobre 2, né? Vou pegar π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então aqui eu tenho um ciclo completo, tá vendo? Tem uma volta completa aqui desse círculo trigonométrico até aqui. Então, quando eu passo de 2π, aqui, né, eu dou um ciclo completo, e passo de 2π, então eu vou ter pontos aqui sobre esse eixo aqui à direita aqui, indo até tendendo a infinito aqui, tá certo? Se eu tomar aqui no sentido negativo, eu vou tomar os pontos aqui para a esquerda. Então, tomando aqui apenas no sentido positivo, eu já tenho essa representação em cima desse eixo, tá vendo? Então, é esse aqui que vai ser o eixo das abscissas da minha função trigonométrica, tá? Então, se eu pegar aqui um 3π sobre 4, ó, ele vai aparecer aqui na metade aqui do segundo quadrante, que vai ser justamente aqui entre π sobre 2 e π. Pegar aqui 11π sobre 6, por exemplo, né? Ele vai aparecer aqui no quarto quadrante, aqui próximo de 2π, tá certo? Esse ponto aqui, então, corresponde a esse ponto aqui na reta. Então, você vai tomando pontos aqui em cima do círculo trigonométrico, e esses pontos vão sendo representados aqui, ó, nessa reta, nesse eixo aqui horizontal, tá? O conjunto de imagem vai ser, nesse caso aqui, vai ser o seno dos arcos trigonométricos. Eu vou tomar estrategicamente 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π sempre aqui, né? Aqui, por exemplo, se eu quero tomar o seno de 0 é igual ao seno de 2π, que é 0, seno de π sobre 2, que é igual a 1, seno de π, que é igual a 0, e seno de 3π sobre 2, que é menos 1, tá? Vou tomar esses valores aí, e esses valores vão ser a imagem para esses valores de x que eu tomei, né? Para x igual a 0, π sobre 2, etc. Tá? Então, eu posso ter uma tabelinha aqui, vou pegar uma tabelinha aqui de uma volta. Então, para x igual a 0, eu tenho a f de x, ou y igual a 0, que é o seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, assim por diante. Eu tomei aqui esses 5 pontos, né? Vou tomar esses 5 pontos. Na verdade, eu vou tomar sempre os valores de x iguais a esses valores aqui, que correspondem a essas posições aqui nos quadrantes, tá certo? Delimitando, na verdade, os quadrantes, tá? Beleza. Então, tenho aí a minha tabelinha, e é assim que eu vou proceder. A minha função trigonométrica,
eu vou marcar a partir desses pontos. Aqui são pares ordenados, né? Que no meu plano cartesiano aqui eu tenho a abscissa e aqui eu tenho a ordenada a serem representadas. Então, quando eu representar aqui, por exemplo, ponto 0, 0, ó, tá falando desse ponto aqui, ponto π sobre 2, 1, aqui π sobre 2, 1, aí vem π 0, 3π sobre 2 menos 1, e fechando aqui 2π 0, tá? Se eu marcar, ligar esses pontos aqui com uma senoide, o que eu tenho? Ó, minha função seno de x, tá? Ela vem de menos infinito aqui, eu passo por esses pontos e vai seguindo, mais infinito, tá? Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Função cosseno. Ali foi a função seno. Função cosseno, como é que vai funcionar? Função cosseno é a função que pega cada real de x real e associa ao seu cosseno, ao cosseno de x. A função de R em R pega x e associa a cosseno de x. A gente pode representar como y igual a cosseno de x ou f de x igual a cosseno de x, tá? Nesse caso, a função f aqui, f de x igual a cosseno de x. Bom, então eu vou tomar aqueles arcos, mesmos arcos que eu tomei para o seno, vou tomar para o cosseno, tá? E vou calcular cosseno de 0, que é igual a cosseno de 2π, que é igual a 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0. Vou botar isso na tabelinha, tá? E aqui eu tenho os pares ordenados que eu vou marcar no plano cartesiano. Então aqui tem aquela tabela que eu acabei de construir, marquei os pontos aqui no plano cartesiano, aqui 0, 1, π sobre 2, 0, π menos 1, 3π sobre 2, 0 e 2π, tá? Estou marcando aqui, ó, sempre correspondendo a um ciclo, tá? Então, eu marco isso aqui, tá? Esse aqui, o ciclo que eu marquei dos pontos, e aí você vai prolongando e ela vai se repetindo. É uma função também, igualmente a função seno, é uma função periódica. Vamos ver mais. Então vamos ver alguns exemplos aí de gráficos com função seno e cosseno. Vamos ver aqui já uma variação da função cosseno. Y igual a 2 vezes cosseno de x. Qual é a estratégia para fazer esse gráfico? Aqui eu estou construindo aqui o gráfico. Estou tomando um x, né? Devo sempre começar com x. Aí venho aqui cosseno de x, depois 2 vezes cosseno de x, tá? Vou usar essa estratégia aqui, porque vocês vão ver que aí mais adiante, quando for aumentando o número de termos aqui na minha tabela, essa estratégia vai facilitar, certo? Depois que você se ambientar mais, você pode já tomar um caminho mais direto. Então, se eu estou com o cosseno de x aqui, ó, esse x aqui vai ser 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Aqueles valores que nós calculamos aqui anteriormente. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0 e cosseno de 2π é 1. Depois eu vou fazer o quê? 2 vezes o cosseno de x, o dobro dessa coluna aqui, que vai ficar o quê? 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. Vou pegar esses pontos aqui, ó, com x aqui, ó, abscissa, e aqui a ordenada, e vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Marquei aqui, ó, o primeiro ponto 0, 2 está aqui, 0, 2, π sobre 2, 0, aqui π menos 2, 3π sobre 2, 0, e fecha com 2π e 2, 2π e 2, tá certo? Passando a linha aí, ó, do meu cosseno, eu tenho esse gráfico, tá? Quais são as características desse gráfico aqui? O domínio é o conjunto R, tá, gente? Então, ó, ele continua aqui, ele vem daqui, né? X negativo, passa por aqui e aqui continua domínio igual a R. Imagem, intervalo fechado em menos 2, fechado em 2. Amplitude vai ser a diferença, né, do limitante superior pelo limitante inferior em módulo. Então, isso aqui dá 4. Se você conta a distância do ponto mínimo ao ponto máximo, você vai encontrar a amplitude aqui. 1, 2, 3, 4. Na verdade, aqui é de menos 2 até menos 1, né? 1 unidade, né? 1, 2, 3, 4 unidades, tá? Menos 2 a menos 1, aqui dá 1. De menos 1 a 0, 2. De 0 a 1,
3, de 1 a 2, 4. Então, estão 4 unidades ali. Período vai ser 2π, tá certo? Então, ele começa aqui, ó, atinge o ponto mínimo, volta, fecha o ciclo em 2π. Período igual a 2π. Pode calcular também a equação período igual a 2π sobre k. K igual a 1, 2π sobre 1 vai ser 2π. Tenho aí, então, função y igual a 2 vezes cosseno de x. Fazendo a comparação de 2 cosseno de x com cosseno de x, né? Então, y igual a cosseno de x, aqui em preto, aqui em vermelho, y igual a 2 vezes cosseno de x. Tá vendo, gente? Na comparação, o que a gente vê? Eles possuem o mesmo período. A amplitude dessa minha função 2 cosseno de x é o dobro da amplitude de y igual a cosseno de x. Tá? A imagem de 2 cosseno de x sofre uma dilatação de 2 unidades em relação à imagem. Tá? Uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Então, aqui sofreu uma dilatação em relação ao cosseno. Tá vendo? Então, ele se dilatou daqui para aqui e daqui para aqui. Tá vendo? Então, ficou isso aqui, ó. A dilatação dessa parte aqui, ó, da cosseno, gerou essa aqui. E dilatando essa parte aqui, ó, eu tenho essa outra aqui. Tá vendo? Dilatando essa parte aqui. Então, tem uma dilatação aqui. Essa influência que a gente fala que é da influência influenciado pela amplitude. Tá? Então, 2 vezes cosseno de x, em relação ao cosseno de x, tem o dobro da amplitude. Y igual a 3 mais seno de x. 3 mais seno de x, vou pegar x e atribuo a 0, π sobre 2π, 3π sobre 2, 2π. Calculo os senos. Que a gente sabe que seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. 3 mais seno de x, vou pegar essa coluna anterior e somar com 3. Então, 3 mais 0, 3. 3 mais 1, 4. 3 mais 0, 3 de novo. 3 mais menos 1 vai ser 3 menos 1, que é 2. 3 mais 0 vai dar 3. Vou pegar essas duas colunas aqui, x, né, e o meu y, e vou marcar no plano cartesiano. Aqui já tem os pontos, né? 0, 3. π sobre 2 e 4. π e 3. 3π sobre 2 e 2. E 2π e 3. O que a gente observa aqui, ó? Tá vendo? Quando eu pego aqui a minha linha, olha só. Eu tenho aqui, olha, o ponto inicial aqui, atingiu o valor máximo, voltou para ele, vai para o mínimo e volta para cá. Então, daqui para cá eu já tenho um ciclo. Eu completo um ciclo aqui. Então, eu posso ver o meu período ali. O domínio é R, a imagem é fechado em 2, fechado em 4, a amplitude é 2, o período é 2π, tá certo? O período ali é 2π, completo o período aqui, ó. Isso aqui fecha em 2π. Beleza. Comparando então y igual a 3 mais seno de x com y igual a seno de x. Olha só, y igual a seno de x aqui, y igual a 3 mais seno de x. O que a gente observa aqui? Eles têm o mesmo período, possuem a mesma amplitude, só que se eu comparar a imagem de y igual a 3 mais seno de x em relação a 3x, você tem que ela, se eu fosse comparar com seno de x, é como se eu pegasse seno de x e deslocasse 3 unidades para cima aqui, certo? Para igualar as duas, geometricamente eu poderia fazer isso aqui, ó, pegar essa função e deslocar toda a imagem em 3 unidades para cima, certo? É isso aí. Y igual a seno de 2x. Então, o que eu vou fazer? Construo a tabela, x. Agora tem o seguinte, ó, depois que eu pego o x, eu vou dobrar o x. Depois que eu dobro o x, eu calculo o seno. Então, vou utilizar a seguinte estratégia aí, né? Para a gente continuar achando os senos daqueles valores estratégicos que a gente definiu desde o início do vídeo. Eu vou pegar esse 2x aqui, ó, e vou igualar a 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Por quê? Porque quando 2x for igual a 0, eu vou ter o seno de 0, simplesmente. Que é o seno de 0?
é zero. Quando 2x for igual a π sobre 2, eu pego esse π sobre 2 e substituo no lugar de 2x. E vou ter seno de π sobre 2, que é 1. Mesma coisa acontece com π. Quando 2x for igual a π, seno de π é igual a 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π igual a 0. Bom, então vou começar sempre aqui, com essa coluna aqui, com esse 2, quando 2x aqui estiver aqui dentro do seno. Seno de 2x, esse aqui é o arco que eu vou calcular o seno. Eu começo com ele, atribuindo a esses valores estratégicos. Com isso eu vou achar x. Pô, se o dobro de um número é 0, esse número vai ser 0 dividido por 2, tá? Então, se o dobro desse número aparece aqui, é porque esse número vai ser a metade desse valor dessa coluna. Então, 0 dividido por 2 dá 0, π sobre 2 dividido por 2 dá π sobre 4, e assim por diante. É o mesmo que eu resolver essa equação, ó. Para o primeiro caso, 2x igual a 0. Se 2x é igual a 0, que é o valor de x? 0. Continuando, né? Aí eu coloco logo lá o valor x igual a 0. Depois, 2x igual a π sobre 2. Se 2x igual a π sobre 2, resolvendo essa equação, x igual a π sobre 4. Eu coloco lá meu x igual a 2π, x igual a π sobre 4, aliás. Aqui já foi. 2x igual a π agora, né? Fazendo aqui, 2x igual a π. 2x igual a π, x igual a π sobre 2. Boto lá na tabela. 2x igual a 3π sobre 2, x igual a 3π sobre 4. Já escrevo na tabelinha. 2x igual a 2π, x igual a π. Preencho a tabela lá. Pronto. Já tenho aqui minha tabela pronta. Vou pegar, marcar os pares ordenados ali, x e 2x. Quando eu marco isso aqui no plano, observe, ó, primeiro ponto é 0, 0. O segundo é π sobre 4 e 1. Depois vem com π sobre 2 e 0 e 3π sobre 4 menos 1. Na hora que eu vou marcar, ó, vou marcar o gráfico aqui, ó. Observe que desse ponto, do primeiro ponto ao último ponto, você tem um ciclo completo. Domínio igual a R, imagem fechada em menos 1, fechado em 1. Amplitude igual a 2 e o período é π. Vamos comparar essa função seno de 2x com seno de x. Ó, eu vou comparar seno de x. Qual é a diferença aqui? Eu peguei esse x e multipliquei por 2. Qual vai ser a influência desse número ao multiplicar aqui por x? Eu vou ter o seguinte, ó. Olha para cá, esse dessa coisinha aqui meio roxo é igual a seno de x, né? Seno de x, e isso aqui seno de 2x. Observe que seno de x, ó, quando ele completa um ciclo 2π, o seno de 2x ele já completa o período aqui na metade, né? O ciclo aqui na metade. Então, a influência, ele dobrou o valor de x e o período encolheu para metade, né? O período do seno é 2π e o período do seno de 2x é igual a π. Então, eles têm a mesma amplitude, têm o mesmo conjunto imagem. Agora, o período da função seno de 2x é a metade do período da função y igual a seno de x, tá? É isso aí. Mais uma, y igual a cosseno de x sobre 2. Cosseno de x sobre 2, vou pegar esse x sobre 2, eu vou montar a minha tabela, pegar o x, sempre o x aqui em primeiro lugar. Depois eu vou aqui dentro ver o que acontece aqui, ó. X está sendo dividido por 2, x dividido por 2. Depois eu vou calcular o cosseno de x dividido por 2. Minha estratégia vai ser começar por aqui. X sobre 2 igualando aos valores notáveis. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Porque aqui, ó, x sobre 2, quando for 0, cosseno de 0 é 1. X sobre 2 igual a ao que está dentro do parênteses, π sobre 2 igual a x sobre 2, ó. Substitui, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0, e cosseno de 2π é igual a 1. Tá? Então, a todo momento, estou substituindo aqui esse x sobre 2 por esses ângulos. Bom, aí eu vou calcular o valor de x. O que é que eu faço?
Para calcular o valor de x, eu pego x sobre 2 igual a 0, acho x igual a 0. Depois pego x sobre 2 igual a π sobre 2, acho x igual a π. Vou pegar x sobre 2 e igualar a π, daí esse aqui, ó, x sobre 2 igual a π, acho x igual a 2π. Depois x sobre 2 igual a 3π sobre 2, aí faço a minha conta e acho x igual a 3π. Por último, x sobre 2 igual a 2π, faço minha continha e acho 4π. Vou preencher então minha coluna de x com esses valores que eu acabei de encontrar. Preenchi minha tabela e agora vou marcar os pontos. Na hora que eu marco os pontos, né, eu já mostro tudo junto aqui, ó. Primeiro eu marco esses pontos, né? 0, 1, π 0, 2π menos 1, 3π 0, 4π. Depois, ó, eu passo essa linha aqui, ó, ligando os pontos no formato da função cosseno, né? E aí eu tenho, gente, o gráfico de cosseno de x sobre 2. Quais são as características? O domínio é R, imagem fechada em menos 1, fechada em 1, intervalo fechado em menos 1, fechado em 1. E a amplitude é 2. Período 4π. Período é 4π. Tá? Se eu comparar cosseno de x sobre 2 com cosseno de x, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o cosseno de x sobre 2 aqui em vermelho, ó. Tá vendo? Ele completa esse período em 4π, enquanto que a minha função cosseno de x, ó, ela no que ele completa o período em 4π, a minha função cosseno de x, ela completou um ciclo, 2 ciclos, tá certo? Então, a cosseno de x sobre 2 completa o período no dobro do que a minha função cosseno de x completaria. Então, eles possuem a mesma amplitude, possuem a mesma imagem, mas o período de cosseno de x sobre 2 é o dobro do cosseno de x. O cosseno de x sobre 2, o período do cosseno de x sobre 2 é o dobro do período de cosseno de x. Bom, então vamos ver aqui, y igual a seno de x menos π sobre 2. Aqui a tabelinha já está pronta, aqui, o cabeçalho aqui já está pronto, né? X é a primeira coluna, depois subtraio de π menos 2, x menos π sobre 2, depois calculo o seno disso aí. Mesma estratégia, vou pegar x menos π sobre 2 e igualar aos arcos notáveis. 0π sobre 2π, 3π sobre 2, 2π. Calculo, vai dar o mesmo resultado. Seno de 0, 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. De 3π sobre 2 é menos 1. E de 2π é 0. Já calculei aqui. Agora, com isso aqui, eu volto e calculo o valor de x. Como é que eu vou fazer? X menos π sobre 2 igual a 0. Calculo, acho x igual a π sobre 2. X menos π sobre 2 igual a π sobre 2. X igual a π. X menos π sobre 2 igual a π. X igual a 3π sobre 2. X menos π sobre 2 igual a 3π sobre 2. Calculo aqui e resolvo. Acho x igual a 2π. E x menos π sobre 2 igual a 2π. X igual a 5π sobre 2. Pego esses valores, preenchi aqui minha coluna e vou marcar os pontos aqui com abscissa na primeira coluna e ordenada na última coluna. Olha o primeiro ponto aqui, ó. π sobre 2, 0. Depois vem π e 1. 3π sobre 2, 0. 2π e menos 1. 5π sobre 2. É claro que essa função ela se prolonga aqui, ó. Que ela vem de menos infinito, ó. Então, para a esquerda ela vai girando para cá, né? Vai repetindo aqui esse ciclo. E depois aqui de 5π sobre 2 também ela continua, tá? Quais são as características? Domínio é R, imagem fechada em menos 1, fechada em 1. Amplitude é 2. E o período vai ser 2π. A gente pode ver aqui o período pela distância entre π sobre 2 e 5π sobre 2. Se eu pegar 5π sobre 2 menos π sobre 2, ó. 5π sobre 2 menos π sobre 2 vai dar 4π sobre 2, que é 2π. Certo? Se eu for calcular por aquela fórmula que nós temos trabalhado, 2π sobre k, o k é igual a 1, 2π sobre 1 também vai dar 2π. Certo?
Vamos comparar seno de x sobre 2, x menos π sobre 2 com seno de x. Aqui, ó, seno de x menos π sobre 2, aqui em azul, e aqui no cinza, né? Y igual a seno de x. Tá? Então, o que a gente nota? A gente pode dizer que eles estão defasados de π sobre 2, né? Enquanto a seno de x aqui começa, aqui eu tomando isso aqui como ponto de referência, tá, gente? Essa subida aqui é um ponto de referência. A minha seno de x menos π sobre 2 só vai começar isso a partir do π sobre 2, né? Então, ela vai completar aqui o primeiro ciclo. Desculpa, ela completa o primeiro ciclo aqui em 2π. Começa em 0, termina em 2π. E a seno de x menos π sobre 2 começa em π sobre 2 e termina em 5π sobre 2. Ou seja, com um atraso de π sobre 2. Tá? Então, elas possuem a mesma amplitude, possuem o mesmo conjunto de imagem, possuem o mesmo período, mas o que diferencia entre elas é a defasagem, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês aproveitem bastante essas resoluções, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.